Imagina assim, essa é a nossa conexão com a vida, tá? Naturalmente, existem o quê? Fases de evolução. Então, imagina, aqui é quando eu tô lá no útero, certo? Daí eu vou nascer, eu vou para uma nova fase. E assim vai sucessivamente, tá? Quando existem os traumas, por exemplo, eu tive um trauma significativo já aqui, no mundo intrauterino. E aí, o que vai acontecer? O trauma gera um mecanismo de defesa. Qual que é a finalidade desse mecanismo de defesa? Né? Eu sair de uma dor insuportável para ficar num sofrimento suportável. Por isso que gera os mecanismos de defesa. E aí, diante dos mecanismos de defesa que a pessoa apresenta, eu identifico a fase do trauma que está relacionado. E aí eu vou mexer lá. Então, olha, eu tive um trauma aqui, intrauterino. Olha, tem uma dor da rejeição. Então, eu já sei que está muito relacionado com algo que foi vivenciado aqui. E com aquelas características, porque a pessoa ela vai desenvolver um padrão de funcionamento. E isso já vai me mostrando, né, a história dela, como ela foi moldada. Porque a gente tem esse período de molde, né? Então, os traumas principais ocorreram de 0 a 5, alguns autores falam 7 anos. Isso conta a nossa história e vai definir o adulto que eu vou ser hoje. Tem outros traumas também depois? Sim, mas os principais, que é aquele que moldou lá nós, o nosso vaso, está nessa fase. Então, daí você cresce e fica repetindo aquele padrão de funcionamento. E o padrão de funcionamento, ele é o quê? O nosso pensar, como a gente pensa, sente e age diante das situações. Aqui, o bebê, fase oral, nasceu. O bebê pensa, tem um trauma lá, a criança pensa? Não, como ela se expressa, né? Ela sempre quer ser cuidada, tá precisando, tá chorando, não é assim? Você não identifica adultos que crescem, mas sempre fica buscando ser cuidado por alguém? Então, questões relacionadas à dependência e codependência é trauma em qual fase? Eu já sei, fase oral do desenvolvimento, tá? E aí você vai trabalhando nessa fase. De que forma? Porque quando eu tenho um trauma aqui. A pessoa, ela fica presa naquela idade do trauma. Então, ela cresce, ela continua tendo o mesmo comportamento daquela idade que ela tinha lá. E aí, no processo terapêutico, isso aqui também é algo que eu já disse, existe o quê? Imagina aqui, ó, o adulto, aqui a pessoa conectada com a sua criança. Com o trauma, existe o quê? A desconexão do adulto com a sua criança interna. Daí, no processo terapêutico, você vai trazer para o cliente, por isso que a gente tem que olhar para o cliente como um adulto capaz, e não como um salvador, e ai, coitadinho, não dá conta, porque senão você tira a força da pessoa. E aí você vai mostrando o quê? Novos referenciais.